Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de microcrédito, né? É o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. É um produto que nunca entrou, né, nos concursos Caixa e Banco do Brasil. E o fato de entrar agora nesse edital da Caixa, ele dá ali uma amostra, não só o microcrédito, mas os outros produtos que entraram, da preocupação da Caixa em fazer esse produto ser conhecido no mercado, até pelo compromisso da Caixa junto ao governo federal de ter uma atuação mais efetiva nessa linha que é o microcrédito. Olha só, o microcrédito no Brasil, vamos meninos, microcrédito no Brasil não é novo, apesar desse programa ser de 2005, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Vamos falar um pouco da origem do programa, né, e as razões para a gente compreender a constituição dele, né, como que ele funciona hoje. E aí, como a gente não tem questões, né, de concursos anteriores, eu fiz aqui algumas questões que eu acho que ficaram tão boas que o CESP vai até querer copiar, né? Então, o que é esse programa? Observe o seguinte, pobre no mundo sempre existiu, né? E também, instituição financeira também, e solidariedade também. Só que, na verdade, muitas vezes, a instituição financeira não casa muito bem com o pobre, né? Então, o que isso quer dizer? A pobreza no mundo sempre foi um problema, e nem sempre a solução veio das instituições financeiras, porque a lógica das instituições financeiras, apesar de muita atuação em programas sociais, como a Caixa, Banco do Brasil, mas nem sempre elas estão pautadas ali pela questão da solidariedade e nem pela questão exclusivamente social. Então, nós sempre tivemos um distanciamento muito grande, isso não é uma prerrogativa do Brasil, isso no mundo, um distanciamento muito grande entre a necessidade do pobre e a intenção, a predisposição das instituições financeiras de disponibilizarem linhas de crédito ou financiamento, o que for, para essa população. Só que aí, sempre aparece uma solução, né? E a solução para a pobreza, do ponto de vista da pobreza e do microempreendedorismo, porque o microempreendedorismo, muitas vezes, ele brota exatamente da pobreza como uma alternativa que as pessoas têm de sobreviverem. Então, muitas vezes, aflora essa criatividade nas populações mais pobres, como, por exemplo, fazer um artesanato, fazer lá uma culinária, montar um pequeno negócio, fazer uma costura, por exemplo, um bordado. Isso é muito comum. Então, o que a gente sempre teve aqui em outros países? Essas comunidades mais pobres, e quando a gente fala pobre, a gente fala de pobreza mesmo, né? Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que internacionalmente é considerado aquele que vive com menos de $2 por dia, né? Essa população acabou sendo atendida ali na forma solidária, ou seja, participação muito forte das igrejas, das associações religiosas, associações comunitárias, ONGs, cooperativas, né? Principalmente as cooperativas, quando ainda não eram, aqui no caso do Brasil especificamente, ainda não eram constituídas como instituições financeiras. Bom, trazendo aqui para o Brasil, nós, até a década de 70, nós não tínhamos programas que atendessem essa população. Então, essa população era atendida também nesse formato, né, de comunidades, de associações, mas a gente já tinha, a partir da década de 70, um movimento no mundo, iniciado lá, principalmente em Bangladesh, de uma forma mais estruturada, pelo economista, ele é um professor chamado Yunus, que ele começou a criar com seus alunos na universidade um formato de atender essa população. Por quê? Porque lá ele identificou que existia uma agiotagem muito forte e uma exploração muito forte dessa população. Então, como elas não eram atendidas pelas instituições financeiras, os agiotas emprestavam, a pessoa comprava lá a matéria-prima para fazer, por exemplo, o artesanato, que era a principal atividade lá na região, e o dinheiro a renda ia quase toda para esses agiotas. Então, aí ele começou a mapear e viu, e Bangladesh, assim, é pobre, mais pobre mesmo, né? E ele identificou que ali, com pouco mais de $30, ele zerava
toda a dívida daquela população. Então, o que ele fez? Ele zerou essa dívida da população, ele emprestou com dinheiro dele para eles pagarem os agiotas e começou um programa de microcrédito. Então, de uma forma ali meio informal, ele começou a fazer aquele empréstimo e com cobrança de juros mínima. E começou a ensinar essa população como conviver com o financiamento. Então, explicar como é que funcionavam os juros efetivamente, como é que era um custo de produção. Começou essa educação financeira. E viu que a população pagava, que era regular, né, muito mais regular até do que as pessoas de renda mais alta, e chegou à conclusão de que essa população merecia um banco específico e que criou o Grameen Bank, que é o banco dos pobres. Isso, né, foi divulgado para o mundo e teve uma repercussão muito grande, porque funcionou. Foi muito difícil ele conseguir a autorização das autoridades, né, da região para criar um banco mesmo, formal, só que era o banco do pobre. Aí deu muito certo e quando foi em 2005, né, divulgando pelo mundo todo, foi criado, 2005 foi declarado o Ano Internacional do Microcrédito. E é por isso, né, exatamente em 2005, aproveitando toda essa repercussão internacional e essa divulgação, foi lançado aqui no Brasil esse Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Bom, então a nossa referência, e aí nós vamos ver a linha, né, as especificações do nosso programa, segue exatamente os requisitos do Grameen Bank. Então é quase uma cópia, mas ali nós vamos comentar algumas restrições que nós temos, porque lá deu certo e aqui nós temos várias limitações ao efetivo funcionamento do programa. Bom, como é que é a questão aqui no Brasil? Na década de 70, essa população mais pobre, aí no nosso caso essencialmente na área rural, era atendida muito pelas cooperativas de crédito. E o Banco Central, ele via que a cooperativa estava trabalhando ali, captando e emprestando recursos para esses cooperados, mas fazia vistas grossas, que ele não podia. Por quê? Porque pela legislação, toda pessoa jurídica que tiver como atividade principal e acessória, lembram disso? A captação, empréstimo e custódia de recursos de terceiros é instituição financeira. E as cooperativas não eram instituições financeiras, eram cooperativas. E o Banco Central fazia vistas grossas, por quê? Ele falava assim, olha, eu não vou encrencar lá porque elas estão fazendo essa atividade, uma vez que eu não tenho do lado de cá uma instituição financeira que queira fazer. Por que as instituições não queriam fazer? Porque se a instituição fala assim, quem é o candidato ao financiamento? Eu. Qual a sua categoria? Pobre. Próximo, né? Você também, pobre. Tem garantia? Não. Tem uma aprovação de renda? Não. Estou fora. Essa é a lógica, né? E não adianta já fazer de conta que não é. Só que aí o Banco Central, a hora que viu a atuação das cooperativas, ele não pôde deixar de enquadrar as cooperativas como instituições financeiras. Por isso que a cooperativa tem esse papel diferenciado. Ela é instituição financeira, mas é uma sociedade civil sem fins lucrativos, porque o objetivo dela não era lucro, nunca foi ser lucro. E simplesmente ali, né, viabilizar o acesso, né, no caso de cooperativa de produção, a uma padronização, a uma possibilidade melhor produtiva e, ao mesmo tempo, a cooperativa de crédito viabilizar o acesso a financiamentos. Bom, de lá para cá, as cooperativas, então, entraram como instituição financeira, mas ali financiando pequenos valores, mas como a quantidade de pobres no Brasil é muito grande, né, e a criatividade também, então, a gente precisava criar ali um mecanismo de atendimento a essa população. Então, ali foram surgindo algumas iniciativas, uma participação dos bancos regionais, dos bancos estaduais. Só que aí, quando nós entramos na década de 90, nós tivemos algumas iniciativas, por falar a verdade, ali depois da Constituição de 88, um olhar diferenciado para a população de baixa renda, e entramos ali depois da década de 90 com um posicionamento forte nas campanhas eleitorais de ajudar, de criar ali, de formalizar programas que atendessem a essa população. Bom, antes da entrada do Lula no governo, a dona Ruth Cardoso, né, que é esposa do Fernando Henrique Cardoso,
que é uma socióloga, teve uma participação importante nessa área. Ela tomou a iniciativa de fazer alguns documentos, coordenar alguns trabalhos para formalizar e documentar esse compromisso das autoridades de criar ali programas que atendessem a essa população. Só que aí, o que nós tínhamos? Muita legislação assim picada, e ao mesmo tempo uma confusão conceitual muito grande. Porque você fala assim, tudo bem, então nós vamos criar um programa para atender a população de baixa renda. Qual é a população de baixa renda? Né? Qual é a escala? Ou então, microempreendedor popular. Mas o que é o microempreendedor popular? O que o programa vai financiar? Pode entrar consumo, pode entrar investimento? Não tinha um padrão. Qual é a diferença microcrédito e microfinanças? Né? Nós vamos ter um programa de microfinanças ou microcrédito? Porque o microcrédito é só o financiamento. Microfinanças visam um atendimento muito maior. É um cartão de crédito, por exemplo, é um seguro, é um financiamento que não seja só para a produção. Então, chegou uma hora que tinha um balaio de gato de tanta legislação, tanto conceito, e, na prática, a quantidade de dinheiro que efetivamente chegava para a população mais pobre era muito pequena. Então, o que nós tivemos? O governo Lula lançou como compromisso de campanha criar um programa efetivo, né? Inclusive com fonte de recurso definida para esse programa, e quando foi em 2005, nós tivemos a criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, não é qualquer operação de microcrédito que entra nesse programa, que é um programa específico, tem uma legislação, né, que é a Lei 11.110, que ele vai falar não só o que é o microcrédito, quem que é o público-alvo, o que eu posso financiar, quanto que eu posso financiar, quem pode financiar, quais as instituições financeiras participantes e quais os limites. Né? E qual é o procedimento operacional. E é isso que nós vamos ver aqui, ok? Então, não é só o valor, a concessão de pequenos valores que caracteriza o microcrédito. Ele tem uma metodologia própria, essa metodologia, inclusive, acompanha lá esse programa do Grameen Bank lá de Bangladesh, ok? E, inclusive, é um programa muito bacana, né? Assim, a proposta dele é muito interessante. Só que hoje, mesmo com a exigibilidade de aplicação de recurso, então recurso, nós vamos dizer que tem uma obrigatoriedade de direcionamento de recurso do depósito à vista, não falta dinheiro para o microcrédito, nós temos dinheiro do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, saindo pelo ladrão. E, na verdade, lá na ponta, ainda falta chegar a esse recurso. E aí nós vamos ver quais são esses dificultadores, tá? Então, é um programa que conceitualmente ele é interessante, mas operacionalmente, muitas vezes ele se torna inviável, pela própria estrutura dele. Bom, então o que é o microcrédito? Então, nós tivemos lá em 2005 essa lei, a Lei 11.110, que estabeleceu o que é o programa e quais as regras do programa. Então, o que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado? É um crédito que vai ser atendido, para atender, né, que vai ser disponibilizado, para atendimento às necessidades financeiras, tanto de pessoa física ou jurídica. Pessoa jurídica aí é micro e pequena empresa só, né, média e grande não, até por causa do limite, né, do financiamento. De atividades produtivas de pequeno porte. O que é atividade produtiva de pequeno porte? Se a gente, quem tiver depois passar o concurso e tal, né, vai sobrar tempo, acessem lá o site do Banco do Nordeste e observem o programa, chama Crédito Amigo. O Crédito Amigo é o maior programa de microcrédito orientado que nós temos no Brasil. Ele, só o Banco do Nordeste, que é uma instituição oficial, né, ela é controlada pelo governo federal, mas a base dela é em Fortaleza e a maior parte do atendimento dela é ali nessa região mesmo do Ceará. E a maior concentração mesmo em Fortaleza. E ele responde por mais de 60% de todo o microcrédito concedido no Brasil. Então, isso dá a dimensão do caminho que a gente tem ainda a percorrer, principalmente se a gente considerar a dimensão da Caixa, a dimensão do Banco do Brasil, que tem uma atuação em todos os municípios do Brasil,
tem uma fonte de recurso muito mais ampla, tem uma capilaridade, uma quantidade de funcionários infinitamente maior e não responde no microcrédito na proporção tanto da responsabilidade social que os dois têm, como também na possibilidade desse empréstimo. Então, as duas instituições, inclusive, assinaram um compromisso com o governo federal de fazer essas operações de uma forma compatível com o tamanho e a responsabilidade das duas instituições, né? Então, o que é pequeno porte? É, por exemplo, aquela pessoa que está lá no interior e tem lá uma quitanda, um pequeno comércio, por exemplo, que vende lá produtos de limpeza. Né? Então, tem lá, ele mesmo faz aqueles produtos de limpeza, ou compra e revende, trabalha lá em 3 metros quadrados, por exemplo. Ou então, você pega lá, a pessoa faz artesanato, faz cesto, faz colar de miçanga, faz bombom, por exemplo, para vender. É assim, pequeno porte mesmo, tá? É atividade bem pequena. Só para a gente ter uma ideia, o valor médio dos financiamentos dentro desse programa é assim, de R$ 1.500. Então, falar, nossa, R$ 1.500 resolve, às vezes R$ 300 resolve a vida de uma pessoa, de um microempreendedor. Se a pessoa faz, por exemplo, colar de miçanga para vender lá na praia ou numa área turística, ou R$ 300 você compra um balde de miçanga, é ou não é? Então, aquilo ali, muitas vezes, faz a diferença entre a pessoa sobreviver ou não. E o que eu acho mais interessante nesse programa, e ele tem um longuíssimo caminho a percorrer, é porque nós temos, hoje no Brasil, está faltando conectar os programas. Então, se a gente olhar, por exemplo, a experiência do México, a experiência do Chile, que é muito interessante, o que é que nós temos? Aqui nós temos um programa que é o Bolsa Família, que é um programa de acesso à renda, né, um programa de transferência de renda com algumas condicionalidades. Então, isso aí é um programa, o Bolsa Família é um programa assistencialista. O dinheiro é dado, né? Dado para a família que atende aquele mínimo de vacinar as crianças, mandar para a escola, né? Ali, básico. Só que, na verdade, a pessoa não cresce com assistencialismo. Né? Você vai passar a vida inteira dependendo do Bolsa Família. Então, do ponto de vista de uma política pública, é muito interessante que a pessoa tenha uma porta de saída para a pobreza. Então, ela tem uma assistência inicial. Então, sai ali daquela linha da pobreza absoluta. Só que aí, ele precisa de uma força para ele ganhar essa autonomia. E a autonomia, hoje, considerada desenvolvimento, não é só do ponto de vista econômico, é do ponto de vista da independência profissional. Então, os outros, né, várias experiências estrangeiras, eles juntam os dois programas. Então, por exemplo, a Bolsa Família seria uma porta de entrada, e aí as famílias são cadastradas, são acompanhadas ali e são preparadas para sair da pobreza. Sair por meio de um programa de financiamento do microcrédito, que é o que tem feito ali com sucesso alguns países. A gente já tem um cadastro grande do Bolsa Família, esse cadastro já tem sido até batido, né, com o microcrédito como uma base dos possíveis clientes, mas isso ainda não foi colocado em prática de uma forma efetiva, porque está faltando ali um viés social no programa. Então, a instituição financeira, na medida em que ela tem só uma obrigatoriedade de fazer, de usar aquele percentual mínimo de recurso, não garante que ela tenha esse viés social. Muitas sugestões hoje existem para dentro do Banco Central criar lá um conselho, dentro do Banco Central não, dentro do sistema financeiro, Conselho Nacional do Microcrédito. Ao invés de ser Conselho Monetário Nacional, Conselho Monetário do Microcrédito separado, porque a lógica é outra, né? Não é uma lógica só financeira. Ok? Então, é um crédito para atender essa população. Aí vai perguntar, olha, mas o que é o conceito de um microempreendedor popular? Pessoa física ou jurídica, né? Então, aqui, micro e pequena empresa também. Empreendedora dessa atividade de pequeno porte, com renda anual de até R$120 mil. Se a gente acessar lá o site do BNDES, o site do BNDES, ele tem algumas operações de microcrédito que ele, inclusive, especifica renda
até 360 mil. Pode. Você pode fazer operação de microcrédito com qualquer, né, com renda diferente dessa. Mas não é dentro do programa. Igual, por exemplo, falar, eu tenho lá uma renda até 5 mil reais. Eu posso fazer um financiamento habitacional? Pode. Todo financiamento da família com renda até 5 mil vai ser dentro do Minha Casa Minha Vida? Não. Essa aqui é a mesma lógica. Nem todo microcrédito segue as regras do programa. Porque essa regra do programa, ela tem uma metodologia, tem um limite, tem lá uma taxa de juros, uma tarifa especificada. Então, se alguém tiver visto lá no site do BNDES, né, que tem lá valores diferentes, é porque são outras operações de microcrédito não necessariamente enquadradas nesse programa. Porque esse programa limita muito, né, o público-alvo e limita ali, porque tem um direcionamento, uma exigibilidade de aplicação e limita também o valor máximo concedido dentro do programa. Bom, isso aqui é uma coisa que eu acho que é importante, que tem a possibilidade de cair, porque isso aqui é um diferencial, isso é o que está acompanhando, né, copiando, diríamos assim, a metodologia lá de Bangladesh, que é uma metodologia baseada no relacionamento direto com o empreendedor, mas lá no local onde ele exerce atividade econômica. O que isso quer dizer? Numa operação tradicional, o empreendedor ou a pessoa física que precisa de um empréstimo, ele vai ao banco e fala que eu estou precisando de um empréstimo, estou precisando de um financiamento. Aqui não. Como essa pessoa está lá, muitas vezes na área rural, ou numa área de risco, ou numa área afastada, nem sabe que existe o programa, e muitas vezes não tem nem noção de como que funciona um financiamento, nunca entrou num banco, até porque essa população só entraria no banco por meio lá da conta simplificada. Então, cabe à instituição financeira preparar um agente de crédito, que é uma pessoa que tem que ter esse preparo específico dentro do programa, conhecer a realidade da pobreza, conhecer a realidade das associações, das comunidades, a dificuldade que é, inclusive, de entender a lógica de um pagamento, de uma parcela, como é que funciona, tem que pegar esse agente e mandar lá na comunidade. Aí ele chega lá, ele vai conhecer isso do ponto de vista do conceito do programa. Então, a pessoa vai lá naquela comunidade, pode ser uma favela, pode ser um aglomerado, pode ser um interior, uma comunidade rural, vai lá, vai conhecer as pessoas, vai se relacionar, vai olhar as dificuldades, vai fazer reuniões, vai tratar de outros assuntos que não seja o financiamento, muitas vezes a saúde das crianças, necessidade de usar água limpa, de lavar as mãos, de ter asseio, tudo. Vai tratar a comunidade como um todo. E aí vai identificar essa atividade, vai formar grupos, porque nós vamos ver aqui que o aval, a garantia da operação pode ser um aval solidário. Ou seja, juntar um grupo de pessoas, como é possível, por exemplo, hoje no FIES. O FIES trabalha também, pode trabalhar também com o aval solidário, né? Ou seja, pela dificuldade de ter um bem, né, que a gente chama de colateral, para ser dado em garantia, ou dificuldade de alguém ser fiador, até porque são pequenos valores, não tem comprovação de renda, então o aval solidário tem sido uma boa possibilidade. Mas para o aval solidário funcionar, você tem que ter uma relação de confiança. Como é que você estabelece uma relação de confiança se você não tem o relacionamento e não conhece as pessoas da comunidade? Então esse é o papel do agente de crédito. E aí ele tem que ir lá, conhecer, relacionar, e isso é um dos fatores que tem dificultado aqui as operações de microcrédito, porque isso é caro. Né? Você disponibilizar um agente, treinar, mandar lá, é um tempo que ele tem que passar na comunidade, né? Relacionando, conhecendo, e isso é dinheiro. E aí vai lá fazer o financiamento, faz o empréstimo, por exemplo, de R$1.000. Então, os bancos falam assim, quer não. E não faz não, ok? Nós vamos ver que em 2010 saiu um relatório do Banco Central falando, né, tem um relatório que sai com frequência, que é falando, relatório é um relatório específico assim de acessibilidade, né, de bancarização.
E aí ele falava que do recurso obrigatório, essa legislação até mudou, porque cada instituição financeira que capta depósito à vista, tirando as cooperativas de crédito, são obrigadas a direcionar 2% desse depósito à vista para o microcrédito. Só que aí a legislação falava assim, olha, se você não, instituição financeira, não direcionar esse recurso para o microcrédito, esse dinheiro vai ficar parado no Banco Central sem remuneração. E aí mais de 50% do recurso que deveria ser direcionado para o microcrédito estava parado no Banco Central. A instituição financeira prefere não ganhar nada do que emprestar para o microcrédito. Então ainda tem um caminho muito longo para forçar ou para conscientizar as instituições a fazer a operação, ok? Então, isso aqui é uma das coisas, é um dos pilares da operação de microcrédito. É o relacionamento e lá no local onde a atividade é exercida, ok? E aqui, o atendimento a esse empreendedor tem que ser feito por meio de pessoas treinadas. O que a Caixa agora, depois de 2012, né, que teve ali o governo teve um papel efetivo junto às instituições oficiais, cobrando essa maior participação, o que a Caixa tem feito? Tem realizado os programas ainda de uma forma tímida, pela dimensão dela, mas fazendo de uma forma muito interessante. Por quê? Ali, a atividade dela tanto diminui o custo, tanto faz, paralelamente, um trabalho social. Por quê? Ao invés de mandar pegar um empregado, que é caro, né, tem cargos e tal, e mandar lá para fazer esse papel do agente de crédito, ela tem o programa do adolescente aprendiz, né, que são esses meninos de família mais pobre ou em área de risco, treina esses meninos e mandam lá trabalhar como agente de crédito. E aí é muito interessante, porque muitas vezes prepara aquele adolescente, só que aí já até 21 anos, para trabalhar como agente de crédito, muitas vezes na própria comunidade onde ele mora. Porque aí ele conhece a realidade, ele fala a mesma língua e ele traz uma coisa de credibilidade porque ele está sendo ali um representante da própria instituição financeira. Então isso aí é um trabalho que, se ele for ampliado, ele vai ter mais sucesso, por exemplo, do que o do Banco do Brasil, que o do Banco do Brasil, ele ainda usa como agente de crédito o funcionário. E aí fica muito caro o programa e por isso inviabiliza. Outra medida que o governo federal fez para viabilizar essa operação foram as subvenções, né? A gente falou muito de subvenção em outros programas, como no caso do Minha Casa Minha Vida, né? E a subvenção no microcrédito aqui é para equalizar o custo, né? Equalizar as taxas do programa. Então, para cada instituição financeira fala assim, olha, não posso fazer o microcrédito porque o que eu ganho é menos do que o que eu gasto. Aí que o governo federal falou, então eu vou te dar uma subvenção. Para cada crédito que você conceder, o governo federal banca uma parte do custo, de forma que viabilize lá a operação, né, que não dê prejuízo. Isso é a subvenção. Então, a subvenção tem ali forçado um pouco essa operação, ok? Bom, o que é que inclui aqui no programa? O que eu comentei que tem que ser feito lá na comunidade. O levantamento socioeconômico, né, daquele interessado, e isso tem que ser dentro de uma comunidade. A prestação de orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para definir a necessidade de crédito, né, e de gestão voltada para o desenvolvimento do empreendimento. Porque muitas vezes a pessoa trabalha, por exemplo, fazendo um bombom, que é um exemplo básico, né? Aí fala assim, você perguntar assim, quanto você vende bombom? Ah, eu vendo por R$1,50. Eu falo, quanto custa esse bombom? Não sei. Por que você vende por R$1,50? Ah, todo mundo vende por R$1,50. Muitas vezes o esforço está enorme para ter uma margem mínima. Então, fala assim, olha, vamos fazer o cálculo do custo, né? Porque senão vai pegar o dinheiro, não vai conseguir nem pagar aquele custo e vai trabalhar e não vai aparecer o dinheiro. Então, essa orientação aqui é fundamental, tá? Isso aqui é feito pelo agente de crédito. No caso, por exemplo, do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste é um exemplo típico de sucesso no microcrédito. O agente de crédito, todo esse trabalho com a comunidade, inclusive o recebimento da documentação, tudo, até a análise, é feito por uma OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil para Interesse Público.
é sem fins lucrativos. É como se fosse uma ONG, tá? Mas não é a mesma coisa. Então, é uma outra categoria que trabalha aqui em parceria com o Banco do Nordeste. A porta de entrada para a operação é via OCIP. Então, os funcionários da OCIP, aqui são funcionários remunerados, mas muito mais baratos do que os empregados do Banco do Nordeste, evidentemente, né? Então, são contratados, fazem todo o trabalho do agente de crédito, recebe a documentação, analisa, acompanha. Na hora de assinar o contrato vai ser assinado no banco. Então, é uma concessão direta do banco, mas com a parceria aqui operacional da OCIP, porque aí barateia o recurso. Mas a responsabilidade, a contratação toda é do Banco do Nordeste, ok? Esse contato com o empreendedor tem que ser mantido durante todo o período do contrato. Ou seja, não adianta contratar e ir embora. Tem que acompanhar, fala, olha, vou te lembrar, vai vencer a sua prestação. Em alguns lugares do mundo, a prestação, inclusive lá em Bangladesh, a prestação é paga semanalmente. Até para a pessoa acostumar com a rotina. Ó, eu recebi dessa parte aqui, uma parte desse recebimento, uma parte tem que ir para pagar os juros, nem tudo é meu, né? Aqui não, aqui ela é mensal, mas ele tem que ser acompanhado, tá? Visando o quê? O melhor aproveitamento e aplicação daquele recurso. Porque senão ele é desviado do objetivo do empreendimento e aí a pessoa fica numa situação mais complicada. Nós vamos ver aqui como é a família com muitas necessidades, um percentual dessa exigibilidade do depósito à vista pode ser direcionada para o microcrédito para consumo. Porque muitas vezes a pessoa é empreendedor, mas as crianças estão passando fome. Então, não adianta, acaba, né, uma mãe vai pegar lá o recurso para o empreendimento e vai deixar a criança passando fome? Não vai. Então, direciona ali. E esse programa, seguindo muito a linha do Minha Casa Minha Vida também, é um programa direcionado prioritariamente para as mulheres. E não só aqui, no mundo inteiro, todos os programas de microcrédito. Por quê? Porque se o recurso vai para a mulher, existe a quase certeza de que isso vai ser revertido para os filhos, para a família e para a sociedade. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste, assim, mais de 80% das concessões vai para as famílias. Pegar lá o Banco do Povo, né, em Bangladesh, mais de 90% vai para as mulheres, que são as mulheres empreendedoras. Ok? O que mais aqui? O valor e as condições têm que ser definidos após a avaliação da atividade e da capacidade de endividamento, né? Então, compatível com o que ele vai produzir também. Bom, objetivos, então, incentivar a geração de trabalho e renda entre esses microempreendedores populares. Então, são pessoas que não estão formalmente dentro da economia. Outro dia alguém perguntou, pode ser informal? Pode, o foco maior é o informal, né? A pessoa física aqui. Agora, se for pessoa jurídica, aí não, tem que ser formal, né? Micro e pequena empresa. Mas a maior parte aqui é a pessoa física. Disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo e orientado. Esse nome não é por acaso. Produtivo, porque vai ser direcionado para um empreendimento popular, e orientado é que diz a importância da orientação feita pelo agente de crédito, né? Se não tiver essa orientação, ele descaracteriza o programa. Oferecer apoio técnico, né, o objetivo do programa, né, oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo, fortalecendo ali de forma institucional as instituições para prestação de serviço. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, uma agência de fomento, ou se eu tenho lá, por exemplo, uma cooperativa de crédito. Então, é preciso fortalecer essas instituições dentro do programa. O BNDES, que é uma das instituições do programa, ele inclusive tem linhas específicas para treinamento dessas instituições, ok? Então, organizar, fortalecer, ajudar a controlar a carteira. Agora, então, algumas possibilidades grandes de questão aqui. Primeiro, o conceito de microempreendedor, então renda até 120, né? 120 mil. Pode ser pessoa física, microempreendedor popular, ou pessoa jurídica, micro e pequena empresa, com essa renda máxima lá de 120 mil.
regra absoluta do programa é a concessão de forma acompanhada, né, no ambiente de produção do microempreendedor. Agora, então, os pilares mais importantes, esse acompanhamento com a participação do agente de crédito, e aqui, outra questão importantíssima, que eu acho que isso é uma das possibilidades de cair, que é a origem do recurso. De onde vem o dinheiro que vai ser direcionado para o microcrédito? Primeiro aqui, pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Só que aqui, nós vamos ver que nós temos inúmeras instituições que integram o programa, mas só pode usar diretamente o recurso do FAT as instituições oficiais. Quais são as instituições oficiais? Caixa, Banco do Brasil, BNDES, o BASA e o BNB, que são exatamente as instituições que não têm trabalhado exaustivamente na operação. Então, aquela sociedade de crédito ao microempreendedor, que é a instituição voltada exclusivamente para essa atividade, ela quer fazer, aqui eles têm dinheiro, mas não estão fazendo. Quem efetivamente foi criado para fazer, não tem acesso ao dinheiro. Ah, mas aqui uma Caixa, um Banco do Brasil, um BASA, não pode então pegar o dinheiro e emprestar lá para a sociedade de crédito ao microempreendedor? Sim, e deve. Só que a lógica do FAT, o FAT fala assim, olha, só pode financiar, né? As instituições oficiais só podem emprestar o dinheiro do FAT naquilo que tiver quase risco zero. É só, nossa senhora, não vou emprestar então. Então, o dinheiro fica ali sem utilização, tá? E aqui o mais importante, que aí abrange não só as instituições oficiais, mas as grandes instituições todas, que é a obrigatoriedade do direcionamento de 2% do depósito à vista para o microcrédito. Agora, desses 2%, então deu lá 1 milhão, por exemplo, 80% vai ser direcionado para o microcrédito produtivo, aí para o investimento, para o empreendimento mesmo, e no máximo 20% pode ser direcionado para o consumo, microcrédito de consumo, ok? Então, FAT, as instituições oficiais e 2% de depósito à vista, todas as instituições, menos as cooperativas de crédito, que trabalham com depósito à vista. Então, quem que é? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, Caixa Econômica Federal, tá? Tudo bem? Vamos mais. Agora, aqui, o nome, né, das instituições. Com recurso do FAT, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, BASA e o BNDES, que são as instituições oficiais. Com a parcela dos recursos do depósito à vista, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e Caixa. Observem que aqui não entra cooperativa, porque a cooperativa segue a lei do cooperativismo, é uma legislação própria, e aí não vai entrar aqui com essa exigibilidade, tá? E a legislação fala agora que bancos com mais de 10 mil clientes no microcrédito têm que ter controles internos separados, ou seja, tem que ter um controle dessa carteira separada para verificar aqui, primeiro, adequação das operações às regras, porque o que a gente observa? Gente, infelizmente, tem lá, por exemplo, a instituição financeira tem que direcionar lá tantos milhões para o microcrédito, para cobrir ali os 2% do depósito à vista, por exemplo. Bom, o que se espera? Que atenda, pode atender pessoa jurídica, claro, mas que atenda também a população que efetivamente é o público-alvo do programa. Só que o que a gente vê hoje, até por uma falta de fiscalização efetiva, muitas vezes esse dinheiro não é direcionado para efetivamente o microempreendedor, né? Mesmo no caso das pessoas físicas. Então, para cumprir a meta, mas na verdade a operação está fazendo de conta que está fazendo. Então, por isso a importância de conhecer o programa e do programa ser fiscalizado. Senão o dinheiro sai, é um dinheiro subsidiado e ele não atende o objetivo que é alcançar essa população. Ok? Ó, eu vou mostrar, tem um quadrinho extra que eu fiz aqui, que nós até utilizamos no nosso aulão, que ele ficou legal para ver, vou colocar ele aqui para nós, que ele ficou mais fácil para a gente ver a estrutura do programa, tá? Só um minutinho.
Aí depois eu mando, disponibilizo esse quadrinho para vocês. Esse quadrinho, esse quadrão maravilhoso. Ele entra aqui para dar. É esse aqui. Observe o seguinte. Isso aqui nos mostra a estrutura do programa, do ponto de vista das instituições participantes. O que ele nos mostra aqui? Quem é que participa? Isso aqui, gente, é uma questão que pode cair, porque o que é importante no programa? Objetivo, público-alvo, valor, né? E a estrutura operacional, e aqui as instituições que participam. Isso aqui é fundamental dentro da estrutura. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho as instituições financeiras operadoras, as instituições que atuam como agentes de intermediação e as instituições de microcrédito produtivo orientado. Aqui pode vir com o nome instituições de microcrédito produtivo. Okay? É o mesmo termo. Então, olha só para ficar claro para a gente compreender. Aqui é quem tem o dinheiro, efetivamente, quem pode captar o dinheiro. Então, e pode atuar também, tá? Mas aqui, só esses aqui têm o dinheiro. Esses aqui são os que emprestam. E esses aqui são os que intermediam os empréstimos para chegarem aqui. Então, olha só, vamos pegar na ordem, para ver o que cada um faz. Bom, quem tem acesso ao recurso do FAT? Os bancos oficiais que nós já falamos. Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA e o BNDES. Quem é que tem o que pode captar recurso que vai atender a exigibilidade dos 2%? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixa. Tá bom. Se a gente pegar os bancos oficiais e pegar aqui, por exemplo, os bancos múltiplos com carteira comercial, vai ser lá um Bradesco, Itaú, Santander, todos eles têm a mesma obrigação. Eles podem fazer operação lá de microcrédito dentro do programa? Sim, devem. Como é que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma estrutura própria. Estrutura própria de quê? Para poder mandar os agentes de crédito, usar tanto empregados próprios, como fazer uma parceria com o MOCIP, ou fazer um programa como é o da Caixa, né, do adolescente aprendiz. Então, ele tem que ter essa metodologia, mandar a turma lá, selecionar, treinar, acompanhar e depois conceder. E acompanhar depois da concessão. Aí, vamos supor que o Santander fala assim, olha, aqui não tem estrutura para isso não, isso é caro, se eu for usar empregado e tal. Fala, tudo bem, então você vai usar o seu recurso e vai passar para quem quer emprestar. Então, essas instituições, ou elas podem fazer transferência na forma de empréstimo, pulando aqui direto. Então, pode emprestar dinheiro para uma agência de fomento, para uma cooperativa, para uma sociedade de crédito ao microempreendedor. Só que aí, o caso da sociedade de crédito ao microempreendedor é assim, se ela vai emprestar o dinheiro, e está emprestando para a sociedade de crédito ao microempreendedor, vai pegar, vamos supor, pegou lá 100 mil, vai pegar esse dinheiro e vai emprestar ali nas diversas carteiras. Então, quem vai ter que devolver o dinheiro aqui para cima é a sociedade de crédito ao microempreendedor. Aí, muitas vezes, essa instituição fala assim, sociedade, qual é a garantia que você me dá? O aval dos sócios. Mas tem outra garantia, né? Umas mais sólida, né? Mas não, tem não. Fala, então vou te emprestar não. Aí a instituição, a sociedade fala assim, não, faça o seguinte, eu te dou a minha carteira de recebíveis em garantia. Que é um procedimento normal do mercado, né? Tem lá que tanto de empréstimo para receber, dá em garantia do dinheiro. Só que a grande dificuldade hoje é que você tem, por exemplo, empréstimo de R$300, de 1.000, de 1.500, pode até 15, mas ali a média é mais baixa. Se a sociedade de crédito amigo empreendedor dá aqui para o Santander, por exemplo, essa carteira em garantia, e essa operação fica inadimplente, para executar hoje um contrato, não se gasta menos de R$4.000. Então, você vai pegar lá uma garantia, um contrato de R$300, R$500 e vai pagar R$4.000 para executar? Essa é uma das dificuldades do dinheiro chegar aqui via empréstimo, ok? Então, aqui pode emprestar direto ou aqui pode passar, tá?
E aí tem muitas cooperativas muito bem organizadas, sociedade de crédito ao microempreendedor também, mas por isso não chega lá no volume. Agora, pode haver a seguinte situação. Quem tem o dinheiro fala assim, olha, não vou passar aqui dinheiro para essa cooperativa, não. O valor que ela vai precisar é pequeno, o risco é maior, não posso fazer isso não. Aí, o banco cooperativo, por exemplo, ou o banco cooperativo, ou a cooperativa central, observem, os bancos de desenvolvimento ou agências de fomento podem atuar como intermediadoras. Então, o que eles fazem? Elas vão pegar o dinheiro, por exemplo, o banco cooperativo pega o dinheiro emprestado, e ele aí vai descendo, né? Aí ele repassa para as cooperativas, e aí que as cooperativas vão repassar lá para o microempreendedor. Então, os agentes de intermediação vão intermediar o repasse do recurso entre as instituições financeiras operadoras para depois chegar na instituição de microcrédito produtivo orientado, ok? Então, eu preciso saber quem está aqui é mais fácil, e quem é intermediador. No caso, por exemplo, observem que as agências de fomento, elas podem atuar tanto na intermediação, quanto aqui na concessão, tá? Cooperativa de crédito só na concessão, e a intermediação aqui, cooperativas centrais e bancos cooperativos. Observem, quem atua como intermediação são aquelas instituições que têm ali uma afinidade com a área social, né? Então, o banco de desenvolvimento, porque é vinculado ali às políticas do Estado, né? Agência de fomento, que nem é instituição financeira, tem status só de instituição financeira e trabalha também com dinheiro do Estado. Então, é uma forma de aumentar, né, esse recurso que vem do orçamento geral do Estado. Os bancos cooperativos que atendem ali as cooperativas, e as cooperativas centrais, que nós já vimos que tem o papel de apoiar as cooperativas singulares. Então, a agente de intermediação é essa instituição mais elaborada um pouco, que vai fazer o empréstimo e o suporte, não só o empréstimo, mas o suporte também para as operações funcionarem, ok? Então, lá na questão, pode vir, o recurso pode ser, a operação pode ser feita diretamente aqui pelas instituições financeiras operadoras, são as detentoras do recurso, ou pode ser feito por outras instituições. As instituições, nenhuma delas capta recurso direto do mercado, elas não têm o recurso que as de cima têm. Então, ou elas vão trabalhar com recurso próprio, no caso aqui da sociedade de crédito ao microempreendedor, não pode captar recurso do mercado, aí trabalha com recurso próprio, ou então vai pegar emprestado. Ok? O agente de intermediação, ele vai captar recurso do mercado? Não. Porque você pode ver, o banco cooperativo não vai emitir título, cooperativa central nem tem acesso, né, aos clientes. Banco de desenvolvimento, ele não capta recurso. Até o banco de desenvolvimento pode até captar via CDB, né? Mas não para operação de microcrédito. E a agência de fomento não é instituição financeira, tem só o status de instituição financeira, não tem autorização para captar recurso. Então, a agente de intermediação, ele não tem acesso ao dinheiro. Ele vai trabalhar aqui como repassador, ok? E aí ele não só vai repassar, como ele vai acompanhar, né? Acompanhar, dar suporte, muitas vezes treinar a instituição para fazer o programa, porque o programa, ele é caro, a estrutura dele é cara, os valores são pequenos, as garantias são a maior parte de garantia solidária. Então, se ele não for muito bem feito, ele dá prejuízo, apesar de que a inadimplência é muito mais baixa do que a inadimplência da área comercial. A inadimplência em alguns programas aqui não chega a 1%. Pega hoje financiamento de veículo, por exemplo, na área comercial, ele bate em 10%. Então, é um programa que a questão maior os valores são muito pequenos. É um programa diferente que ele precisa amadurecer. Ok? Então, aqui, as instituições, que lá no quadrinho ele está, né, didaticamente mais fácil da gente observar. Isso aqui são os que põem a mão na massa. Então, cooperativa singular, agência de fomento, sociedade de crédito ao microempreendedor e a OCIP sempre trabalhando aqui em parceria com outras, muitas vezes com a instituição operadora, né? Como é o caso do Banco do Nordeste.
Ok? E aí eu falo, tá bom, como que essa instituição vai fazer para operar no programa? Ela vai se cadastrar, assinar um termo lá de compromisso junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Que esse é um programa desse ministério, né? Intermediação, entra aqui. As instituições financeiras operadoras entram como repassadoras e como intermediação entram bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos cooperativos e as cooperativas centrais de crédito. Que os agentes de intermediação e aqui as instituições operadoras. Instituição financeira operadora são as que têm o dinheiro. De intermediação, quem vai dar o suporte e pode pegar o dinheiro emprestado para repassar para as instituições que vão lá colocar a mão na massa. Ok? O que mais? Que tipo de operação pode ser feita? Contratação direta, é o caso da instituição financeira operadora, ela vai lá, faz o atendimento, recebe as demandas, assina o contrato e acompanha. Por meio de mandato é a contratação das operações com o tomador final por intermédio de parceria com uma instituição de microcrédito produtivo orientado, que é o caso que o Banco do Nordeste faz. Então, quais são as instituições? As instituições de microcrédito produtivo orientado. Agência de fomento, cooperativa singular ou CIP e sociedade de crédito ao microempreendedor. No caso, por exemplo, do Banco do Nordeste, fez em parceria com a OCIP. Então, é por meio de mandato. O repasse, aí é o repasse de recurso à instituição, podendo ser de forma direta ou por meio do agente de intermediação. Então, esse repasse aqui é repasse via empréstimo, né? Então, a Caixa vai emprestar lá para a sociedade de crédito ao microempreendedor diretamente. Ou ela pode emprestar, por exemplo, para a cooperativa e a cooperativa repassar, cooperativa central, né? Repassar para as outras instituições financeiras. Instituição financeira não, instituição de microcrédito, né? Porque a OCIP, por exemplo, não é instituição financeira, a agência de fomento não é instituição financeira. Ou então, uma das formas também que pode fazer é a aquisição de operações de crédito. Então, olha só, a instituição de microcrédito, por exemplo, já tem uma carteira montada, apresenta lá para a Caixa, por exemplo, que o Banco do Brasil, qualquer instituição lá de cima que capta o recurso. Fala, olha, eu tenho essa carteira de microcrédito, ela está no meio do caminho, por exemplo, ela é adimplente, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai vender aquela carteira já contratada. Que muitas vezes a instituição financeira até prefere, porque aí ela já faz a avaliação da carteira, vê se tem inadimplência, dá uma olhada nos projetos financiados. Ok? Então ela empresta direto, ou ela vai fazer por meio de uma parceria com a instituição. Então, ela contrata, mas o trabalho lá de agente de crédito, de acompanhamento, vai ser feito em parceria. Ela vai repassar para a instituição de microcrédito de uma forma direta ou por meio do agente de intermediação, ou ela vai comprar a carteira já concedida. Ok? Que é uma forma indireta, né, dela fazer essa operação. Ok? Limites. Então, inclusive, eu fiz a correção com vocês, né? Eu tinha colocado na apostila originalmente que era R$20 mil. Então, já mandei isso por escrito e chamando a atenção de novo, pus aqui em vermelhinho, que é o teto de R$15 mil. Eu posso fazer mais de uma operação? Eu, microempreendedor, hoje eu preciso só de 1.000. Depois, se eu precisar de mais 5 mil, eu posso? Posso, né? Então, se foi avaliado, tem capacidade de pagamento, está tudo certinho, eu posso pegar várias operações dentro do mesmo programa, desde que respeite o limite de R$15 mil. Então, lembrando aqui que tem uma tarifa, né? Tarifa de abertura de crédito, prevista em lei, que nesse caso, para o microempreendedor, o teto é de 3% do valor do crédito. Tarifa de abertura de crédito. Ok?
ok? 15 mil, gente, é um valor importante de cair, que é o limite do programa. 120 mil também, porque ele é a faixa, né, que faz o corte de quem pode ser beneficiário do programa. E as fontes, recursos do FAT e o 2% sobre depósito à vista. Lembrando que um pilar importante é fazer por meio de um agente de crédito lá no ambiente de produção do microempreendedor. Ok? O papel do Conselho Monetário aqui. Aí isso aqui é só para a gente consolidar, não acredito que caia isso. Ele vai regulamentar a lei, por quê? Porque o Conselho Monetário é responsável por disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, e aí não foge o microcrédito, né? O CODEFAT, ele estabelece as regras que vão definir aqui as condições para utilizar os recursos do FAT dentro do programa, então o que deve ser observado. E no caso aqui, né, então, como que precisa atender. E tem aqui um comitê interministerial para poder acompanhar o programa. Nesse comitê, não acredito que isso caia, tá? É só para a gente ter uma ideia da dimensão do programa. Tem o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o coordenador do programa, por uma questão óbvia, né? O Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até pelo público que está sendo atendido. Ok? Funções, né? Funções do comitê. Subsidiar a coordenação e a implementação das diretrizes do programa, definir as prioridades e as condições técnicas e operacionais do programa, fazer a condução do programa, né? Receber, analisar e elaborar proposições a serem submetidas aos ministérios diretamente envolvidos aqui no programa, ao CODEFAT e ao Conselho Monetário Nacional. Então, periodicamente, nós temos um relatório do microcrédito, né? Depois, quem gostar desse assunto, lá no Ministério do Emprego e Renda, a gente tem os relatórios periódicos, ele faz toda a análise, nível de concentração, onde está sendo mais concedido, e nos relatórios, é muito interessante, ele coloca lá quantos por cento foi direcionado para as mulheres, quantos por cento foi direcionado para o comércio, quantos por cento de investimento, para consumo, ele dá um mapa genérico, e ele faz alguns encontros periódicos, né? E ali recebe todos os agentes envolvidos, né? Os participantes, faz um seminário, né? E nesse seminário levanta proposições, faz o diagnóstico, ok? E acompanhar e avaliar a execução do programa, tá certo? Isso aqui não acredito que caia, é só para a gente ver uma dimensão. Tudo bem com o microcrédito? Vamos ver se está bom mesmo. Questões. As questões, olha, eu caprichei, aí CESP gostou tanto, falou até que vai usar, né? Não todos, né? Não todos, porque senão vai ficar ruim. Então, olha só. Esse é o enunciado que ele vai colocar, tá? O microcrédito foi criado em 2005 por meio da Lei 11.110, com o objetivo de definir critérios e condições para o direcionamento de recursos para financiar a atividade produtiva do microempreendedor. A respeito do microcrédito, julgue, na verdade, sim, os itens subsecutivos. Só não coloquei assim, senão ia ficar muito na cara, né? Bom, os recursos do depósito à vista podem ser utilizados no programa do microcrédito produtivo orientado exclusivamente para financiar a atividade produtiva dos microempreendedores, certo ou errado? Errado. Eu posso direcionar uma parcela para o consumo, né? Quantos por cento da parcela do depósito à vista? Para o consumo? 20%. O resto tem que ir lá pro empreendedorismo, né? O tomador do microcrédito, que é a população de baixa renda ou microempreendedores, pode contratar mais de uma operação do gênero, inclusive para diferentes propósitos, ou seja, investimento em bens, capital de giro, etc., respeitando o teto de R$20 mil. Errado. Aqui, ó, eu coloquei certo porque eu tinha colocado, né, o valor errado. Então, aqui, essa questão está errada. Tirei rapidinho, viram, né? Bom, todas as instituições habilitadas a operar no microcrédito podem utilizar os recursos do FAT para financiar os microempreendedores cadastrados. Certo ou errado? Errado, ok? Então, porque aqui está falando agência de fomento, cooperativa, o CIP, né, todos. Não. Quem é que pode ter acesso ao dinheiro do FAT? As instituições
oficiais. Então, quem é Caixa, Banco do Brasil, BNDES, BASA e Banco do Nordeste. Constituem funding para as operações de microcrédito no âmbito do programa, os recursos do FAT, 2% dos recursos captados por meio da caderneta. Aí ficou moleza, né? Ok? 2% do depósito à vista. Entre as exigências para concessão de recursos no âmbito do programa, consta que deve-se utilizar a metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica. Certo? Isso aqui é um dos pilares mais importantes do programa. Senão vira um empréstimo qualquer, de valor pequeno. E o microcrédito não é um empréstimo de valor pequeno, ele é um programa de microcrédito produtivo com orientação. Essa é a lógica do nome. De acordo com a lei, são considerados microempreendedores populares, pessoas físicas e jurídicas, empreendedoras, de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até 100 mil. Renda bruta de 120 mil. De acordo com a legislação, dos 2% do saldo do depósito à vista que devem ser aplicados em microcrédito, pelo menos 80% deve ser direcionado para o microcrédito produtivo orientado. Certinho. Apenas os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Amazônia, BNDES, podem atuar diretamente no microcrédito com os recursos do FAT. Certo. Lembrando aqui que aqui é atuar diretamente, né, ter acesso direto. Mas a instituição oficial pode pegar o dinheiro do FAT e repassar para a instituição de microcrédito por meio de direto, né, por meio de empréstimo ou por meio das agentes de intermediação. A Caixa, todos os bancos oficiais, né? Todos os bancos oficiais têm recurso do FAT. Pode usar o recurso do FAT de acordo com as regras definidas lá pelo CODEFAT. Ok? Agora, entre os bancos oficiais, os que tiverem depósito à vista, porque, por exemplo, o banco o BNDES não tem, né? Então, os que tiverem depósito à vista, eles têm, né? Se eles quiserem, não. Eles têm obrigação de usar 2% no mínimo, né? 2% do depósito à vista nas operações. Então, 2% é obrigatório. Se quiser emprestar mais, pode usar o recurso do FAT. O que a gente tem visto é que não tem aplicado os dois e nem usado o recurso do FAT. Ok? O que mais? Bancos com mais de 10 mil clientes de microcrédito produtivo orientado devem implementar controles internos específicos para verificar a adequação das operações às regras pertinentes, com revisão anual por parte da respectiva auditoria interna. Certinho, isso para evitar lá desvios, né? Não podem participar do microcrédito cooperativas de crédito singulares e agências de fomento. Errado, né? As cooperativas de crédito singulares e agências de fomento atuam lá na base, né? Como instituição do microcrédito. Lembrando que a agência de fomento pode atuar também ali como agente de intermediação. Ok? As instituições financeiras podem realizar as operações no âmbito do microcrédito na forma de contratação direta, mediante utilização de estrutura própria ou por meio de, aqui, né, por meio de parceria, acabou não completando. Então, instituição financeira, podem realizar as operações no âmbito do microcrédito na forma de contratação direta, né, que ela tem que ter estrutura própria, mediante utilização de estrutura própria, está aqui, ou por meio de repasse. Ok? Está correto, está certinho. Ok? Tem mais, ó. O teto da tarifa para microempreendedores é de 4% do valor do crédito. Quanto é? 3%. Tomador de microcrédito pode contratar apenas uma operação do gênero e deve respeitar o limite de 15 mil reais. Errado, né? Porque por 15 mil está certo, mas pode contratar mais de uma operação. Tudo bem? Terminamos aqui o microcrédito. Eu vou fazer um resumo rápido de correspondente e depois do intervalo a gente trata do outro assunto, tá? Vou mudar aqui nossa transparência rapidinho. Oi. Nós vamos seguir a sequência, né? Agora é mercado tem que ver o que nós vamos...
Só pegar aqui, peraí. Cadê o correspondente? Aí eu tenho que ver. Câmbio. Aí nós vamos tratar câmbio. Aqui as questões de correspondente bancário, vamos fazer um resumão rápido. Correspondente bancário, as questões ali são carimbadas. Então, não tem histórico não, mas eu também já mandei lá para o CESP as minhas sugestões, né? Estou facilitando a vida deles. Porque correspondente bancário é perguntar assim, o que é, para que serve, quem pode ser, quem fiscaliza e o que pode fazer. Só, né? Podemos? Então, o que é o correspondente bancário? O correspondente bancário é uma alternativa muito inteligente do mercado financeiro. Por quê? Para viabilizar o acesso aos bens e serviços bancários, de novo, pela população de baixa renda. Okay? Por quê, gente? Porque criar uma agência nova é muito caro. O Banco Central tem que autorizar, você tem que montar a estrutura, você tem que contratar empregado. Se for instituição pública, então tem que fazer concurso, né? E tem toda aquela obrigatoriedade, por exemplo, de ter porta giratória, de ter aquele nível de segurança. E ali, muitas vezes, não vale, na maioria das vezes, não vale a pena do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do risco, por exemplo, você abrir uma agência numa área, por exemplo, que está mais distante, ou que o volume negocial é baixo, ou que o risco é muito alto. Colocar, por exemplo, num aglomerado que tem muito assalto, por exemplo, ou então que o volume de negócios é pequeno, ou então que o atendimento, o que precisa, aquela população precisa, não demanda necessariamente a estrutura elaborada de uma agência, de técnicos e de gerentes. Então, qual é a lógica do correspondente? Nós vamos viabilizar, até porque é uma questão de direito e de cidadania, o acesso aos serviços bancários pela população de baixa renda, principalmente se for numa área mais afastada, sem ter o custo de uma instituição financeira. Então, o que nós vamos contratar? Vamos contratar o correspondente bancário. Quem é o correspondente bancário? Pode ser uma padaria, uma farmácia, boteco não, tá? Padaria, farmácia, uma lojinha, uma imobiliária. Então eu posso montar, eu estou até querendo montar um negócio, posso montar um negócio de correspondente bancário? Não. A correspondência bancária tem que ser uma atividade acessória à atividade daquela pessoa jurídica, tem que ser pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu já tenho lá uma padaria, lá naquele conglomerado. Então, eu já tenho um fluxo normal de cliente. Qual é a lógica? O banco fala assim que você já tem os seus clientes, já tem sua estrutura, vamos colocar aqui, acrescentar na sua estrutura a possibilidade de você fazer pagamento de conta para essa população que já frequenta o seu estabelecimento, ou fazer pequenos pagamentos. Então, tem que aproveitar uma estrutura que já existe, ok? Aí a primeira pergunta que é importante. A Caixa ou qualquer banco vai contratar, então, um correspondente. Aí tem lá a padaria do Zé. Eu preciso mandar para o Banco Central autorizar que a padaria do Zé seja contratada como correspondente bancário? Não. Ok? Eu preciso comunicar ao Banco Central que eu contratei a padaria do Zé como correspondente bancário. Ok? Agora, vamos supor o seguinte. Se a padaria do Zé chamar assim, Banco do Pão, tem problema ter o termo banco? Não tem, né? Então, mesmo que não seja correspondente bancário, pode ter Banco do Pão, Banco do Povo, Banco da Pinga, Banco da Carne, não tem problema nenhum. Mas se tiver o termo banco, não tem que ser instituição financeira? Dentro da estrutura do sistema financeiro, sim. Só tem o termo banco, quem é banco. Então, cooperativa de crédito não pode ter o termo banco, Caixa não pode ter o termo banco. Agora, se é qualquer empresa fora do sistema financeiro, pode ter Bank of Pinga, né? Não tem problema nenhum. Agora, se for contratado como correspondente bancário e tiver o termo banco ou qualquer nome estrangeiro que faça referência à instituição financeira, aí o Banco Central tem que autorizar. Ok? Só nessa circunstância. Bom, quem é que responde pelos problemas, eventuais problemas e atendimento do agente, do correspondente bancário? A instituição financeira.
E, inclusive, tem que ter lá uma placa de todo tamanho, com o telefone, o 0800, tudo como é que funciona, ok? O correspondente bancário, ele pode cobrar tarifas diferentes do banco? Não, ele só pode cobrar a tabela de tarifa do banco. Ele pode conceder crédito? Não. O que ele vai fazer? As possibilidades? Ele vai fazer, vai facilitar as operações que vão ser realizadas lá pela instituição financeira. Então, vamos ver a lista, que isso eu acho que é o mais importante. Vamos passar aqui direto nos serviços que ele pode oferecer. Isso é uma das coisas que eu acho que vai cair. Então, conceito, perguntar se tem que ter autorização do Banco Central também é uma questão interessante. E aqui que serviço que ele pode oferecer? Ele vai oferecer os serviços para os quais ele foi contratado. Então, recepção e encaminhamento de propostas de abertura de conta, à vista, a prazo, né? Então, caderneta de poupança também. Então, ele não abre conta, não. Ele recebe a documentação, tem lá a identidade, CPF, comprovando de endereço. Eu quero abrir uma conta corrente, né? Então, olha lá, confere a documentação e tal, preenche a ficha cadastro, tudo. E aí ele vai abrir? Não. Vai mandar para a instituição financeira. Eu quero um cartão de crédito. Posso ir no correspondente bancário? Pode. Vou preencher a proposta, pegar a documentação e tal. Vai mandar para a instituição financeira. Quero um financiamento. Em alguns casos, né, no caso, por exemplo, de imobiliária, que não trabalha recebendo e pagando, né, contas, mas eles recebem as propostas de financiamento. Então, ele pega toda aquela documentação e aí eles, inclusive, podem inserir os dados no sistema para facilitar para as agências. Só lançam os dados, mas quem vai fazer a crítica dos dados, gerar o resultado, analisar e conceder sempre a instituição financeira. O que mais? Realiza recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas, a movimentação aqui de contas de depósito de titularidade dos clientes da instituição que ele representa, né? Então, posso sacar dinheiro lá? Posso, claro, se eu for cliente. Não sou cliente, posso? Não, vai do correspondente bancário do seu banco, né? Ponto. Recebimentos e pagamentos de qualquer natureza e outras operações aqui, né? Atividades de acordo com o contrato do convênio de prestação de serviço. Então, água, luz, telefone, boleto. Então, aí se cair uma pergunta assim, por exemplo, o correspondente bancário pode se recusar a receber um boleto, por exemplo, vamos supor, eu sou correspondente bancário do Banco do Brasil. Posso me recusar a receber um boleto do Bradesco? Se ele for em dinheiro, não. Ok? Se ele for em cheque, eu posso recusar. Mas em dinheiro, não. Ok? Porque são boletos normais do mercado. Eu não tenho que pagar um boleto só na instituição que emitiu aquele boleto. Posso pagar desde que seja em dinheiro. Ok? Agora, se o meu convênio for um convênio que autoriza só receber água, luz e telefone, nada que transite pela compensação, aí eu posso falar, olha, que meu convênio não permite. Agora, se no convênio permitir o recebimento de boleto do meu correspondente bancário e o vizinho estiver pagando em dinheiro, eu sou obrigada a receber. A prestação de serviço de acordo com a contratação. Exatamente, ok? Agora, se no meu contrato não tiver recebimento de boleto, eu não vou receber de lugar nenhum. Mas se tiver recebimento de boleto e alguém estiver pagando em dinheiro, eu sou obrigada a receber. Não posso recusar, não. Tá? Agora, isso aqui, execução ativa e passiva de ordem de pagamento, aqui sempre dos clientes, né? E usuários também. Eu não sou cliente daquele banco, mas alguém me mandou de outro estado para aquele banco uma ordem de pagamento. Aí eu vou receber. Recepção e encaminhamento de proposta aqui de operação de crédito e arrendamento mercantil. Aqui, recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio, isso está só na legislação, porque hoje, né, isso não circula mais. E recebimento e encaminhamento de propostas aqui de cartão de crédito. O que eu acho que deve cair, aí já é em relação às operações de câmbio. Ok? Então, esse de cima aqui
recebimento de informações cadastrais, documentação. Esse processamento de dados, ele é mais na área de habitação, pode já lançar os dados no sistema, né? Dados de renda, os dados de cadastro, para facilitar. Agora, no caso do mercado de câmbio, isso é muito interessante porque ele vai realizar as operações no mercado de câmbio, inclusive realização de transferência, de cartão pré-pago, por exemplo, desde que ele seja correspondente de uma instituição autorizada a operar com câmbio e limitado até $3.000. Então, olha só, ele compra e vende moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque viagem, faz carga de moeda em cartão pré-pago, limitado aqui a $3.000. E ele pode fazer aqui a execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência, também limitada até $3.000. Então, eu posso afirmar, então, que o correspondente bancário atua no mercado de câmbio? Sim, como representação ali da instituição financeira até $3.000. Se for de valor maior a operação, ele vai receber a documentação ou a ordem e vai mandar para a instituição financeira. E aí vou só chamar a atenção pelo seguinte, quando a gente fala dos correios, o correio, enquanto correio, na empresa de correios e telégrafos, ele participa do mercado de câmbio, lá com aquele vale postal cambial, né? Enquanto correspondente bancário, ele não participa, ele opera no mercado de câmbio. Se ele é correspondente bancário lá, e hoje ele é, né? Como correspondente bancário, ele opera. Então, se cair uma questão, nós temos que ver qual é o português, né? Qual é a descrição que está sendo dada na questão. Ok? De correspondente bancário, isso é o mais importante, vamos ver aqui, né? Vamos direto nas questões aqui, porque isso aí é o que a gente já falou, né? Se ele pode receber boleto, se ele pode, os serviços prestados, se ele pode cobrar tarifas. Olha só, correspondência bancária no Brasil teve início na década de 70 e contribuiu para a democratização do acesso aos serviços financeiros, principalmente da população mais pobre, garantindo atendimento a todos os municípios brasileiros. Inclusive, mais de 60% no Brasil hoje, pagamento de água, luz, telefone, está sendo feito já pelos correspondentes bancários. É um volume muito grande, né? Bom, contratação da empresa para prestação de serviço de correspondência bancária tem que ter prévia autorização do Banco Central. Essa é a questão que vai cair, tá? Vocês podem saber. O correspondente bancário pode realizar operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante relativamente à compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque viagem, bem como moeda estrangeira em cartão pré-pago, limitados a valor de $10.000 dos Estados Unidos. Lembrem desses $3.000. $3.000 é um ponto de corte para várias operações dentro de simplificação, né? O correspondente bancário pode realizar operação de câmbio de responsabilidade do contratante aqui, $3.000, tá certo? Por que está errado? Não podemos ler rápido. Correspondente bancário pode realizar operação de câmbio de responsabilidade do contratante relativamente à execução ativa ou passiva de ordem de pagamento, para pagamento de importações e exportações. Só para chamar a atenção, não pode bater o olho nos $3.000 e pular a linha, não. Tá? Limitado a valor de $3.000. Perfil CESP, né? Olha, tudo bacana, enorme, né? Eu acho que o CESP vai querer me contratar para a próxima vez, fazer questão. Vou ficando esperta nisso aqui. A atuação dos correspondentes nas operações com cartão de crédito se limitam à recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento dos cartões de responsabilidade da instituição contratante, não atuando na análise dos pedidos. Certo, aí está certinho. Os correspondentes bancários não podem utilizar a expressão banco em sua denominação, porque essa expressão é exclusiva de instituições financeiras. Errado. Lembrando que para contratar nesse caso, aí sim tem que ter autorização do Banco Central. O correspondente bancário contratado por instituição financeira está sujeito à fiscalização direta do Banco Central por atuar como uma extensão da instituição financeira contratante. Errado. Isso aqui também eu acho bom de cair, né? Porque a maioria pensa assim, não, claro, o Banco Central deve fiscalizar, né? Não fiscaliza. Responsabilidade da instituição contratante. Desde que o pagamento seja feito em dinheiro, o correspondente bancário não pode recusar e receber os pagamentos de boleto.
Depende do contrato. Ok? Então, se tiver no contrato que ele recebe boleto, ele não pode recusar. Mas se é uma imobiliária, por exemplo, ele fala, não, eu sou correspondente, mas não recebo, meu contrato não prevê pagamento de boleto. Então, tem que ficar atento. Ok? Tudo bem, moçada? Então, força e honra, né? Vamos fazer um intervalo. Depois a gente muda de conversa.